Graça e paz, pessoal. Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. É mais um dia na presença de Deus. Mais um dia do quebrantamento. Mais um dia da cura. Mais um dia de transformação para nós. Porque é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus nos quebranta, nos molda, nos lapida. Então é uma alegria enorme estarmos neste lugar, neste dia, neste momento, para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a mensagem que Deus trouxe para nós, a mensagem que Deus colocou em nossos corações. Então não saia daí, continue assistindo este vídeo, que esta mensagem é para você. Porque se este vídeo apareceu no seu feed, é porque esta mensagem é para a sua vida. Esta mensagem é para você. Não duvide, não saia daí, fique ligado que Deus vai falar com você neste momento. O tema desta mensagem é: vocês nunca foram meus. Em outras versões você poderá encontrar da seguinte maneira: eu nunca vos conheci. Este é o tema da mensagem de hoje, que Deus trouxe para nós. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca foram meus. O nosso tema está baseado no livro de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 22 a 23. Para você que tem uma Bíblia ao lado, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e faça comigo esta leitura. E para você que não tem uma Bíblia, acompanhe atentamente a leitura, acompanhe atentamente a palavra de Deus. Aleluia, santos. É tão linda, é tão agradável, é tão boa, é tão massa, é tão doce a palavra de Deus. Amado, não existe um melhor momento nas nossas vidas do que o momento em que nós ouvimos o nosso Criador a falar por nós. O momento em que nós ouvimos o nosso Pai a falar para nós. É o melhor momento. Fique feliz, tá bom? Leia comigo. Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Assim diz a palavra de Deus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Palavra de Jesus. Amado, esta foi a palavra, foi a leitura da palavra deste momento, desta mensagem, do jeito que acabamos de ler, que no dia do juízo muitos dirão: Senhor, nós profetizamos ao seu nome. Jesus, nós falamos de você. Jesus, nós curamos os doentes. Nós usamos o seu nome para expulsar demônios, para fazer muitos milagres. Mas é tão triste, é tão dolorosa a resposta do Senhor. Ele disse que vocês nunca foram meus. Eu nunca vos conheci. Vão embora porque vocês obras são más. É tão triste. Quão dolorosa é esta resposta. Quão pesada é esta resposta. Você já imaginou trabalhar tanto para alguém? Trabalhar tanto para alguém? Mas no final, esta pessoa dizer para você que vai embora porque eu nunca te conheci. Você já imaginou? Quão dolorosa é ouvir isso. O quão triste é ouvir isso. Pois saiba que muitos, mas muitos, irão de ouvir isso no dia do juízo. Quando nós usamos apenas o nome de Deus, quando nós usamos apenas a Deus, quando nós usamos apenas o nome de Jesus, mas nós não deixamos que Ele nos use. Quando nós não deixamos que Deus nos use, que Jesus nos use,
quando nós não somos usados por Ele, amado, no final, iremos de ouvir esta palavra. Porque eles disseram bem que nós usamos o seu nome. Quantos de nós neste mundo, quantos dos profetas, quantos dos servos de Deus, apenas usamos o nome de Jesus? Mas nós não deixamos que Ele nos use. Nós não somos usados por Deus, mas nós é quem usamos o nome de Jesus para profetizarmos, para pregarmos o Evangelho, para curarmos os doentes, para fazermos um milagre. Usamos o nome de Jesus. Mas as nossas obras são más. Usamos o nome de Jesus, mas não pertencemos realmente a Ele. Usamos o nome de Jesus, mas Ele não nos conhece. Usamos o nome de Jesus, mas nós não servimos a este Jesus. Nós pegamos o nome de Jesus como se fosse uma bandeira. Nós exaltamos o nome de Jesus. Mas por detrás deste nome, nós associamos obras más, obras perversas. Nós associamos outros deuses. Por detrás deste nome que nós clamamos, que nós pregamos, que nós cantamos, nós associamos outras coisas. O mundo nos vê a falar de Jesus. O mundo nos vê a pregarmos de Jesus. O mundo nos vê a curarmos os doentes em nome de Jesus. O mundo nos vê a fazermos milagres em nome de Jesus. Mas nós não pertencemos a este Jesus. Mas nós não somos usados por este Jesus. Vocês nunca foram meus. Nós somos comparados a estas 7 mulheres que a Bíblia menciona no livro de Isaías, no seu capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Pegue a sua Bíblia. Quantos de nós somos comparados a estas mulheres? Quantos de nós falamos de Jesus, mas nós não somos usados por Ele? Quantos de nós, pessoal, usamos o nome de Jesus, mas nós não somos usados por Ele? Pegue a sua Bíblia. Para você que não tem, acompanhe atentamente comigo a leitura. Isaías capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do nosso vestido. Tão somente queremos que o Senhor nos dê o seu nome. Ou seja, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. Amado, tantos servos de Deus, tantos profetas de Deus, nos comparamos a estas 7 mulheres. Elas disseram a este homem que nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos dos nossos próprios vestidos, mas tão somente queremos que sejamos chamados pelo seu nome. Tira a nossa vergonha. Quantos dos servos de Deus cantamos, pregamos, curamos, fazemos milagre em nome de Jesus? Mas nós não nos alimentamos do seu pão, nós não vestimos as suas vestimentas, nós não pertencemos a Ele. Aleluia. Como essas 7 mulheres, elas foram chamadas pelo nome daquele homem, mas na verdade elas não se alimentavam do pão daquele homem e elas não vestiam as vestimentas daquele homem.
O mundo está cheio de profetas. Estamos cheios de homens, de mulheres que estão a falar de Jesus nesta geração. Está tudo bem. Isto é bíblico, porque a Bíblia diz no livro de Joel, no seu capítulo 2, versículo 28, que naquele tempo eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne da terra. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os mancebos terão visões. É isso que está acontecendo nesta geração. Ai, mas quantos destes velhos, quantos destes mancebos, quantos destes filhos que profetizam, que têm sonhos, que têm visões, não se alimentam do pão de Cristo? Não se vestem das vestimentas de Cristo. Apenas usamos o nome. Mas nós não somos usados por Ele. Porque estas mulheres usaram apenas o nome deste homem. Mas elas não foram usadas por Ele. Nunca foram meus. Nunca vos conheci. Assim dirá o Senhor para todos aqueles que apenas usam o nome de Jesus, mas não são usados por Ele. Amado, não adianta usarmos apenas o nome de Jesus. Não adianta falarmos de Jesus. Porque não é para que o mundo veja. Não é para que o mundo sinta. Não é para que o mundo aplauda. Não é para que o mundo glorie, não. Mas é para a glória de Jesus. Se profetizarmos é por Ele. Se cantarmos é por Ele. Se orarmos é por Ele. Se curarmos os doentes é por Ele. Se fazemos milagres é por Ele. Se expulsarmos os demônios é tudo para a glória do Pai. É tudo para a glória dEle. Não para que o mundo veja. Não. Então se é para a glória dEle, seja usado por Ele. Se é para a glória de Jesus, seja usado por Ele. Alimente-se do pão, que é o seu corpo, que é a sua palavra. Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva de acordo aos princípios de Deus. Viva de acordo aos mandamentos de Deus. Não adianta nós pregarmos ao povo, falarmos ao povo que vamos temer a Deus, vamos obedecer a Deus, abandonemos o pecado, abandonemos o adultério, abandonemos a inveja, abandonemos a fornicação. Pessoal, não adianta nós falarmos isso se realmente nós não abandonamos o pecado. Como eu posso falar ao meu irmão que deixe a fornicação se eu vivo fornicando? Como eu posso dizer ao meu irmão que deixe a bebedeira se eu vivo na bebedeira? Como? Eu não posso apenas usar o nome de Jesus, mas eu tenho de ser usada por Ele. Amado, você não pode apenas usar o nome de Jesus, mas você precisa ser usado por Ele, porque é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo para a glória dEle. É tudo para a glória de Jesus. Quantos de nós apresentamos o pão ao povo, que é o corpo de Jesus, que é a palavra de Jesus, mas nós não nos alimentamos daquele pão? Quantos? Quantos de nós apresentamos vestimentas ao povo, que é o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que devemos nos revestir da presença de Deus, que devemos nos revestir do Espírito Santo. Aleluia! Quantos de nós falamos de Jesus, mas na verdade nós não somos revestidos pelo Espírito Santo? Comparados a estas 7 mulheres que apenas necessitavam daquele nome,
Mas elas tinham suas próprias vestimentas, tinham seu próprio pão. Quantos de nós aparecemos nos palcos, nos púlpitos, aí cantando de Jesus, falando de Jesus, fazendo milagres, expulsando os demônios, mas o Espírito de Jesus não está em nós. Nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós não tememos a Jesus. Aleluia. Eu nunca vos conheci. Assim dirá o Senhor no dia do juízo. Vocês nunca foram meus. Assim dirá o Senhor para todos aqueles que apenas usamos o nome de Jesus, mas não somos usados por Ele. Assim dirá Jesus. Vocês nunca foram meus. Eu nunca vos conheci. Amado, esta obra é de Deus. Esta obra é sobre Deus. Esta obra é para Ele. Então tudo precisa ser para a sua glória. Tudo precisa ser para a sua glória. E não para a glória dos homens. Não para agradar aos homens. Mas é para agradar somente a Jesus. Somente a Ele. Porque tudo é sobre Ele. E tudo é para Ele. A Bíblia diz, no livro de João, no seu capítulo 6, versículo 14 a 15. Pegue a sua Bíblia. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Leia comigo João capítulo 6, versículo 14 a 15. Para você que não tem uma Bíblia, acompanhe atentamente a leitura. João 6, capítulo 14 a 15. Assim diz a palavra de Jesus. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou: não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força. Então, voltou sozinho para o mundo. Jesus sendo Deus. Jesus sendo o dono de toda a glória. Ele não aceitou ser glorificado pelos homens. Ele não aceitou ser exaltado pelos homens. Ele não aceitou que o mundo o exaltasse. Mas, ao contrário, ele subiu para o monte. Ele voltou para o monte. Quantos dos profetas, quantos dos servos de Deus, quantos dos homens de Deus nós queremos que o mundo nos aplauda, que o mundo nos exalte. Por isso nós não queremos falar da essência do Evangelho, que é o arrependimento, que é vir para Jesus, que é deixar o pecado e arrepender-se de verdade. Quantos de nós não queremos falar aquilo que realmente o povo precisa ouvir? Que o povo precisa voltar para Jesus, o povo precisa deixar o pecado, porque este povo vive no pecado. Nós queremos a glória deste povo. Nós queremos que este povo nos exalte. Então nós falamos aquilo que o povo quer ouvir. E nós não falamos o que realmente é necessário. Aquilo que realmente o povo necessita. Nós não falamos. Quantos? Quantos de nós? A passagem que acabamos de ler. Em João, perdão. No seu capítulo 6, versículo 14 a 15. Após a multiplicação de pães, o povo comeu, saciou-se. E ele disse, realmente, este é o profeta que nós estávamos esperando. Jesus compreendeu que o povo queria torná-lo rei à força.
Jesus afastou-se, retirou-se e subiu ao monte. Servo de Deus, serva de Deus, compreenda uma coisa. Você não foi chamado para agradar o povo, não. Você não foi chamado para falar aquilo que o povo quer ouvir, para ser exaltado pelo povo. Você foi chamado para a glória de Jesus. Você foi chamado para levar a palavra, o evangelho de Jesus. Não se deixe levar pelos aplausos, pelos seguidores, pelos links, pelos likes, pela fama. Não. Não se perca nisso. Não se perca nisso, porque o povo só reconheceu que realmente Jesus era o profeta que eles esperavam depois de Jesus alimentá-los. Entenda, pessoal. O povo só vai aplaudir por você se você der aquilo que ele quer. Muitas das vezes, nós ocultamos a verdade, nós escondemos a verdade para agradarmos ao povo. Cuidado com esta frase terrível. Que vocês nunca foram meus. Que eu nunca vos conheci. Cuidado com esta frase terrível. Nós somos apenas um instrumento que Deus usa para levar a sua mensagem ao seu povo. Nós não temos pão, não podemos ser como essas 7 mulheres que têm seu pão, suas vestimentas, não. Nós recebemos o pão daquele que nos chamou. Nós recebemos o pão de Jesus, o pão que nós precisamos dar ao povo. A mensagem que nós precisamos transmitir ao povo vem de Deus, vem de Jesus. Não desvie a sua missão, não desvie o seu chamado pelo aplauso do povo. Não. Não desvie. Porque este povo que te aplaude hoje, amanhã vai apedrejar você. O povo que queria exaltar Jesus era o mesmo que depois clamaram: crucifique-o. Então não agrade ao povo, agrade ao seu Senhor. Agrade aquele que te chamou, sirva aquele que te chamou em espírito e em verdade. Deixe que Deus te use. Não use apenas o nome de Jesus, mas deixe que Jesus te use. Para que você não esteja dentre as pessoas que irão de ouvir no dia do juízo que eu não vos conheço, nunca conheci você, vocês nunca foram meus. Sirva a Deus de verdade. Esta obra é de Deus. Não pegue feitiço, você que é pastor, para que possas ter mais crentes na igreja. Não. Deus é quem manda, as ovelhas pertencem a Ele. Jesus é quem manda. A Bíblia diz que ninguém foi a Ele se não for chamado por Ele. Ele é quem chama, Ele é quem chama. Ele é quem toca corações, ao invés de tu pegares feitiço para encher a sua igreja. Dobre os seus joelhos e ore pelo povo, pela população, pelos crentes que Deus te deu. Ore por eles, para que eles não pereçam, para que eles compreendam, para que eles entendam realmente quem é Deus. E para que eles temam a Deus. Ao invés de você pegar feitiço para ter mais público nas redes sociais, para ter fama, para ter mais seguidores, para ter mais likes, ore pelos teus conteúdos. Para que possam transformar a vida das pessoas. Para que possam aproximar o povo a Deus. Para que possam aproximar o povo ao arrependimento. Deus é real. Deus tudo vê. E Deus sonda os nossos corações. Ele sabe quem o busca de verdade.
e quem apenas usa o seu nome, mas na verdade não está com ele, mas que na verdade não é usado por ele. Então não seja este que irá usar apenas o nome de Deus, mas seja aquele que será usado por ele, que será usado por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou. Deus abençoe a sua vida abundantemente. E seja usado por Jesus, seja usado pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo transborde a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia, santos.